Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista e eu continuo com a Maria Helena e com o Leandro Schmidt conversando sobre a reforma da Previdência, tirando dúvidas em relação à nova reforma, tentando entender como as mudanças que batem à porta afetarão as nossas vidas. A gente já conversou aqui sobre se a gente vai se aposentar e eu não quero deixar nenhuma má expectativa para você que está nos assistindo aqui. Não é para você entrar em depressão, não é para você começar a fazer outros planos de vida em relação a isso. Vamos tentar ver o que tem de positivo. Temos pontos positivos nessa nova reforma? A questão da prospecção de você saber o salário, eu acredito que seja um ponto positivo, porque hoje é muito subjetivo, você não tem ideia de quanto será o seu benefício. Isso eu acho que é um ponto muito positivo na reforma. A redução da alíquota também é um ponto muito positivo, ainda mais na situação financeira que o país está hoje, né? Então, eu acredito que o impacto financeiro será muito bom, né? Então, assim, ainda que você visualize aquilo que você disse, do pessoal que está naquele período intermediário, que está e não está para se aposentar, bom, vai ser um pouco melhor, mas tem, por óbvio, né, algumas regras que vão acabar afetando um pouco mais. Mas eu acredito que seja, assim, uma vantagem desse lado, né, na questão financeira da pessoa, mas na questão da expectativa de vida, de quanto tempo ela vai ter que contribuir, é um ponto realmente que eu acho que tem que ser um pouco melhor trabalhado para poder acompanhar realmente a perspectiva de vida da pessoa e o que nós vivemos hoje. Então a gente sabe que quem chega até os 90 anos são poucas pessoas, né? Maria, qual que é a sua opinião? Então, e assim, essa proposta do governo, ela se espelhou em outros países também, e alguns países deram certo. Então, a gente não pode só pegar a prospecção do Chile. Eles fizeram uma média, por exemplo, Suíça, Canadá, Estados Unidos... Primeiro mundo. Países de primeiro mundo, a média de aposentadoria de todos somados são 65 anos de idade. Então, essa média que eles levaram em consideração aqui no Brasil, deixando para 62 mulheres, aumentando o que é hoje, sim, da idade de aposentadoria, mas em relação aos outros países de primeiro mundo, eles se compararam, eles querem se equiparar, porque lá foi instituído, então aqui estão tentando também fazer com que funcione. A gente ouve muito falar que as mulheres realmente vão ser as grandes prejudicadas. Uma porque vai aumentar o tempo de serviço, outra porque a pensão vai diminuir. Tem algum outro ponto negativo em relação às mulheres? Eu acho que os que mais vão atingir seriam esses dois realmente de fato, porque hoje o tempo de contribuição dela, eu tenho para mim que é um tempo adequado, eu acho que não haveria essa necessidade de se equivaler ao homem, até que a gente visualiza que tem uma certa diferença, mas a tentativa deles é qual? Estabelecer um critério único tanto para homem quanto para mulher. E a gente sabe que mulher trabalha, por óbvio, muito mais. Isso foi muito debatido, né? Por isso, se fosse para passar do jeito que é a igualdade, seria 65%, mas existem outros fatores por trás disso, por exemplo, o cuido com outras obrigações, não só um trabalho, por exemplo, que muitas mulheres no país têm que compatibilizar os trabalhos, sendo com filho, com escola, com a casa, com os afazeres. Complementar a renda. Sim, também, a complementar né? a renda de um esposo, por exemplo, ou de outra pessoa que ela convive. Entendeu? Então isso é subjetivo. Por isso que deveria ser, sim, levado em consideração uma idade menor para as mulheres se aposentarem. Como é que fica a questão da aposentadoria rural? Então, a aposentadoria rural ela vai ter também uma regra de transição em razão da idade, né, ou da mulher que vai subir. E o que você visualiza na aposentadoria rural hoje, o que é? São 15 anos de contribuição, são 180 meses. Passarão a ser 20 anos de contribuição. Hoje, a aposentadoria rural não se obriga a pessoa a contribuir efetivamente para o regime geral. Ou seja, não tem uma contribuição, não tem uma contrapartida. Eu pago o benefício, mas a pessoa ela não contribui para ter direito a esse benefício. Qual que é a proposta? É a partir desses 20 anos mínimos de contribuição, acrescer ela de uma taxa anual. Estava em torno de uns R$600, chutando, tá? Falando aproximadamente, que ela teria que contribuir anualmente por cada dependente ali do grupo familiar. Então você vai somar essa quantia e vai dividir entre o grupo familiar até atingir esse teto. Fazendo isso, qual é a intenção? É evitar a quantidade de fraudes, que é o que a gente mais visualiza. Que hoje os requisitos para concessão da aposentadoria por idade são muito subjetivos e não são taxativos. Então você pega lá o artigo, você vai visualizar uma série de documentos que são provas de que você efetivamente trabalhou no meio rural. Hoje, a nova regra, o que ela vai passar a exigir? Documentos de contribuição em relação à atividade rural, mais essa contribuição anual. Então você vai, teoricamente, arrecadar mais com a aposentadoria rural do que antigamente você contribuiria.
teria... Por isso o trabalhador rural vai ter que manter bem direitinho toda essa documentação. Exatamente, porque a ausência de, ainda que o rol não seja taxativo, a ausência de um ou outro documento que comprove essa atividade pode ser o que o INSS vai utilizar de fundamento para negar o benefício, de fato. Não tinha alguma coisa de contribuição em cima da produção? Isso, hoje você contribui em cima da produção. Aí você vai pegar que seriam dois tipos de trabalhador rural. Aquele trabalhador rural que trabalha em atividade de economia familiar, que é aquele que trabalha realmente para se alimentar, vende uma coisinha ali, vai no mercado da própria cidade e vende. Familiar, né? E o trabalhador rural que trabalha efetivamente rural, é aquele que faz a coleta de café, milho. Então, essa diferença da economia familiar para o trabalhador rural que efetivamente faz a comercialização rural, para a economia familiar vai onerar um pouco mais, porque teoricamente ele não tem uma renda tão aproximada quanto um trabalhador rural que explora a atividade rural. Ele, da economia familiar, é para a sobrevivência dele. Então isso é um ponto negativo. E eu acredito também que aumentar esse tempo de contribuição é exigir muito de um trabalhador rural. Isso eu acho que poderia ser revisto se, porventura do acaso, for ter alguma modificação na PEC. Onera muito o trabalhador rural. Sim. Aposentadoria por incapacidade. O que vai mudar em relação a isso? Você quer falar, Mari? Não, incapacidade é especialização dele, Tem pode deixar. Hoje, o que acontece? Você lendo lá o artigo, ele vai falar que são as atividades que ficam suspensas por até 15 dias a mais. Então, o que vai passar a ser? A aposentadoria por invalidez é somente por invalidez permanente. A de acidente de trabalho. Você vai receber 100%. Se for decorrente de acidente de trabalho. Agora, se for somente aposentadoria por invalidez, você vai receber 60%, né, por cento ou 50%? 60%. 60% do benefício 60%. e 1% a cada ano que ultrapassar de contribuição até atingir o teto de 100. Então, o que você visualiza? A incapacidade, agora, ela passa a ter que ser permanente. Não existe mais aquela questão da aposentadoria por invalidez com termo, que vai ocorrer uma nova perícia para verificar se realmente aquela invalidez é permanente ou não. É, porque hoje a aposentadoria por invalidez é 80% do seu salário. Então, mudando essa regra da reforma da Previdência, isso vai variar muito. Por exemplo, se a pessoa tiver muito menos contribuição, vai ser 60 e poucos por cento, por exemplo, 70% do salário, 62% do salário. Quando a gente fala também da aposentadoria por invalidez, é bom a gente sempre citar a questão dos trabalhadores que trabalham em áreas insalubres. Então, essa situação ainda vai permanecer, só que agora ela vai ter que ter uma idade mínima para isso. Então, antes você não tinha, ou você trabalhava 15, 20, 25 anos, independente da sua idade, se você estava exposto a um agente insalubre, você teria condições de pegar aposentadoria especial. Hoje não mais, hoje vai ter, né, com a reforma, vai passar-se a exigir também um requisito etário. É 55, 58 e 60, respectivamente, 15, 20 e 25. Então, não é mais o simples fato de você ter trabalhado 15 anos, você também vai ter que completar o requisito etário. O que a gente visualizava muito na lei anterior? Pessoas com 40, 42 anos que trabalhavam efetivamente expostos, né, à insalubridade, elas se aposentavam muito cedo, com 40, 45 anos. Então, a tendência é passar a exigir que essas pessoas completem pelo menos 55 anos para daí, é o mínimo, né, dos 15 anos para poder ter acesso a essa aposentadoria. Certo, uma pessoa que se tornou inválida não decorrente de um acidente de trabalho. Hoje ela vai receber, na nova regra, 60% do benefício e 1% a cada ano a mais, contribuído dos 20%, né? Dos 20 anos, na verdade. 60%. Dói no coração muito, isso. É muito pouco, É um reflexo enorme, partindo da premissa que era 80% para 60%. Se você tem capacidade de entrar na empresa e um dia ter um acidente de trabalho, ninguém sabe quando isso pode acontecer. Esse é um reflexo grande que vai atingir. Ok, vamos lá. Salário maternidade, qual a diferença que vai ter? O salário maternidade, o que acontece? Hoje, para você ser beneficiário do salário maternidade, não tem uma carência mínima para você conseguir pleitear o salário maternidade. Então, se você está trabalhando e descobre que você está no período de experiência, está grávida, você vai ter direito ao salário de maternidade. Agora, com a reforma da Previdência, o que acontece? Não vai ser isso mesmo que vai acontecer. Você vai ter, pelo menos ter que preencher os requisitos de 10 meses. Você vai ter que ter uma carência de 10 meses até a data do parto para pleitear o salário maternidade. Ou seja, esses 10 meses é para comprovar que a pessoa entrou sem estar gestante. Sem estar gestante. Exatamente. Presume-se que ela tem que estar contribuindo anteriormente à gestação para aí poder ter o direito ao salário maternidade, não como é hoje. Você descobre que você está grávida na data do descobrimento da sua ciência. Daí não tem essa carência, mas
com a reforma vai ter a carência. É, como a gente estava falando, como se fosse um plano de saúde, que as regras são essas mesmas. E tinha também na reforma anterior o período de prescrição. Ainda não está nessa reforma, mas pode ser que venha a entrar ainda. Que atualmente são 5 anos o período de prescrição para você pleitear o salário maternidade. Existem rumores de 180 dias após o parto para você pleitear. Se você não pleitear o salário maternidade até 180 dias, você vai correr o risco de perder o benefício. Como assim? Peraí, não estou entendendo. Você pleitear o salário maternidade 180 dias depois de ter tido o nenê? Até 180 dias depois de ter tido o filho, o parto, isso. Tem aquelas situações que, por exemplo, ela está gestante, ela teria, por óbvio, né, a estabilidade do empregador, mas ela é mandada embora. O que acontece no salário maternidade? Quem faz o repasse do salário maternidade é o empregador sob compensação do INSS. Quando a insegurada ela é mandada embora, ela deixa de ter esse vínculo com o empregador, a obrigação passa a ser do INSS. Então ela teria, depois desse desligamento, né, depois que ela ficar, até 180 dias do parto, para ela poder fazer o requerimento para perceber o benefício. Ah, entendi. Ao invés dos 5 anos que ela foi desligada, ela poderia em até 5 anos pleitear aquela verba lá retroativa. Agora diminuiu esse prazo. Isso, ela não perderia o direito, agora diminuiria. Entendi. Atingindo 180 dias, ela perderia o direito do benefício, que hoje seria 5 anos. Então, eu acredito que na regra antiga eu acho que era melhor. Era mais fácil. Agora, essa tão fadada questão dos militares, que a gente ouve tanto, a gente ouve comentários de que o governo vai privilegiar os militares, vai ter um regime próprio para os militares, que os militares, né, enfim, que os militares é quem vão dominar o Brasil. Como é que fica essa questão dos militares? A questão dos militares ela é muito subjetiva, porque o texto da PEC ela permite que o militar ele apresente a lei própria deles. Então, vai dar uma liberalidade para eles fixarem a forma tanto de contribuição como a forma de percepção do benefício e a forma do cálculo do benefício. Só que não vai poder fugir das regras fixadas como premissa, que seria o da PEC. Então, esse texto de lei complementar que eles fariam teria que seguir pelo menos as regras básicas que estão fixadas ali. Então, se eu falar para você que vai ter uma oneração maior para eles ou eles vão ser gratificados, é subjetivo. A tendência do militar qual é? A questão das aposentadorias e as pensões por mortes que a gente vê que são sempre vitalícias enquanto a pessoa perdurar como dependente, independente da idade. A tendência é fixar uma idade máxima para a pensão por morte igual temos hoje, né, que vai pela idade do cônjuge. O cônjuge que tem 45 anos ou mais, ele percebe vitalício. O cônjuge que tem 21 anos, ele recebe só por 3 meses. Então, essa equivalência não tem para os militares. Então, teoricamente, não sei se seria incluso, mas é uma coisa boa para ser incluída. Mas você fica naquela se vai ou não. A gente fica na dependência da espera. Exatamente, não tem como a gente dar um parâmetro. Mas essas regras que são aplicadas hoje para os militares é muito mais favoráveis a eles. Então, assim, se for ter uma mudança para reduzir, acredito que vai ter uma resistência dele. Você dá autonomia para eles mesmos fazerem a lei complementar. Certamente eu acredito que você não vai querer se prejudicar, né? Então, fica um pouco subjetivo também. Vamos legislar em causa própria. Exatamente. Eu acho que você dá a liberalidade para eles poderem fixar o regime, a forma de contribuição, é dar muita autonomia para eles. Então, mas de qualquer maneira vai ter que ser aprovado. Vai ter que ser aprovado. Congresso. Ok. Em termos de aposentados, pelo novo regime, aparentemente, vai ter vantagens para o empregador que queira empregar os aposentados. É isso mesmo? Então, passa pelo Congresso, já estava na reforma anterior, o texto foi editado, que eles não teriam que contribuir. Agora isso está omisso na PEC, então a gente não sabe como vai ficar isso, entendeu? Pode voltar, pode sair de vez. E qual que seria, teoricamente, a vantagem, antes desse texto sumir? Qual seria a vantagem do empregador que empregasse aposentados? Seria a vantagem que ele não teria que pagar os 40% da multa rescisória sobre o FGTS, entendeu? Isso não existiria. O objetivo disso seria dar mais oportunidades? Sim, empregar mais essa população que tem um índice de idade e perspectiva de vida maior. Então, esse, na teoria, seria o objetivo inicial deles. Dar uma capacitação para essa pessoa que já tem uma bagagem de cunho
intelectual e profissional para ele continuar exercendo a profissão dele no mercado de trabalho, porque hoje é muito difícil uma pessoa que perdeu o emprego ou que está aposentada conseguir outra relocação no trabalho. Normalmente eles dão oportunidade para as pessoas mais jovens, que os salários são menores. Então essa seria a vantagem para os empregadores tentarem manter ou contratar essas pessoas com mais idade mais elevada e aposentados. Mas ao mesmo tempo deixaria eles fragilizados. Exatamente. Sim. Seria mais incentivo fiscal para o empregador. Hoje, se você for pôr na ponta do lápis ou aposentado que está exercendo atividade remunerada, né, filiado ao RGPS, ele acaba contribuindo, continua contribuindo para o RGPS sem ter um retorno disso. Há uns 2 anos atrás a gente teve aquela questão da desaposentação, que era justamente isso, a pessoa que se aposentou e continuou contribuindo por determinado tempo de período que queria ter a revisão desse benefício. Hoje já é pacífico que ela não teria esse direito. Então, no meu olhar, né, no meu ponto de vista, o que acontece? Essa remuneração, então, que o idoso faz, que desconta efetivamente do salário dele, não tem nenhuma contrapartida para ele mais. Então, se fosse, lógico, né, para a gente poder ser um pouco mais equiparado, eu excluiria esse tipo de contribuição do idoso, porque de fato ele não vai ter mais nenhum retorno daquilo. Então, por que descontar se ele não vai ter nenhum benefício com isso? Exatamente. Entendeu? Esse é o ponto crucial pra gente, a nossa opinião. Para quê? Só para engrandecer os que já estão aposentados, que estariam aposentando, mas para ele não tem benefício nenhum, só um desconto a mais. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito esclarecedor as respostas de vocês. É isso aí, gente. Fé no Brasil, o brasileiro não desiste nunca. Vamos lá, continuar. Vamos continuar. Eu quero que vocês deem um último recado. Vou começar pelas damas. Por favor. Maria Helena, um último recado seu para a população. Espectadores, olha, não se assustem tanto, se informem. A oportunidade que a Cibele e a TV Câmara está abrindo para vocês é única. Vocês têm que se informar mesmo, têm que estar em dia com as reformas que estão acontecendo, têm que se atualizar, porque são o direito de vocês. Então, esse é o nosso recado. Muito obrigada, Cibele. Leandro? Procurar pelo menos uma boa orientação de um bom advogado, né, por óbvio. Não ter medo, receio, né, de procurar o INSS. Hoje tem muito mais ferramentas, né, pelo meio digital. Você consegue visualizar o seu CNIS pelo meio do portal do meu INSS. Então, às vezes a pessoa tem um receio de procurar a agência do INSS para tomar informações. Não tenham esse receio. Procure o INSS, procure acessar o site do meu INSS para vocês terem acesso às informações que você tem, para você saber o quanto você já tem de contribuição efetiva hoje, o quanto falta para você se aposentar na nova regra, na regra antiga, para você visualizar como você vai ficar. Lembrando que essas novas propostas ainda vão ser aprovadas, vão receber muitas emendas, ainda vai passar por muita modificação. Exato. Até finalmente ser sancionada pelo governo. Para quem quiser entrar em contato com vocês, a gente tem um número de telefone aí, acho que é do escritório de vocês, é isso? Exato. Isso. Que é o 3600-8116. O escritório de vocês fica em São José dos Campos. Isso, Em São José dos Campos. Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que você, espectador, tenha, é o 3600-8116. Este foi o TV Câmara Entrevista de hoje, importantíssimo para compreender um assunto que afeta diretamente as nossas vidas, que é a tão sonhada aposentadoria. Para você que gostou desse programa e gostaria de assistir novamente, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. E você também pode curtir, compartilhar a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Continue ligado na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, e nós nos vemos no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até lá!